Então, gente, boa tarde a todos. Eu vou falar sem tem microfone aqui, vou falar sem microfone, acho que não precisa de microfone. Então, é uma satisfação grande estar aqui. Eu agradeço ao Almirante, agradeço o convite da comandante Ana Cláudia, né, para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é comunicação, presença e carisma. Como falar em público com calma, segurança e conforto. Eu sou médico de marinha, né, fragata da reserva, reformado, e fiz cardiologia. Na marinha fui cardiologista durante 20 anos. Depois, quando fui para a reserva, eu mudei de área. Hoje eu trabalho com programação neurolinguística, hipnose médica e coaching. E uma área que eu gosto muito é a área de comunicação. Eu fiz um curso de oratória e juntei programação neurolinguística e oratória para falar sobre isso. Então, o que nós vamos falar aqui hoje tem a ver com programação neurolinguística e com oratória. Primeiro, definir neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É um modelo da psicologia que estuda como o cérebro e a mente humana funcionam, como nós funcionamos, como nós pensamos, como nós criamos nossas emoções, sentimentos, estados, como nós comunicamos conosco mesmo e com os outros. Então, ela tem muito a ver na área de comunicação, na área de autoconhecimento, na área de terapia, coaching. Então, é um modelo que ajuda alguém a se conhecer. Como é que funciona o cérebro e a mente nossa. E aqui eu juntei isso com a oratória, falar bem em público, né? Então, vamos lá. Existem, na minha percepção, 5 segredos de um bom palestrante. O primeiro segredo é o estado emocional do palestrante. O estado do espírito, ou estado do palestrante, ele vai contagiar a plateia ou contaminar a plateia. Um palestrante tenso, vai passar tensão. Um palestrante relaxado, confortável, vai passar conforto. Uma vez eu vi numa palestra, um palestrante tenso, falava com o pescoço torto, assim. Daqui a pouco eu olhei para trás, a metade da plateia estava assim. Porque a plateia tende a, por ressonância, pegar o estado do palestrante. Então, é muito o estado de espírito, o estado emocional, ele influencia demais. Outro tema importante é a presença. Quando a gente está presente, aqui na frente, primeiro todo o medo vai embora, porque medo é imaginação, fantasmas da mente, imaginação. E se der branco, e se eu estou totalmente presente aqui, agora, todo mundo torcendo para mim sair bem, medo de quê? Não tem sentido ter medo. Então, a presença, ela tira o medo. E aqui na frente, o ideal é que tudo que a gente faça seja voluntário, sair do automático aqui na frente da sala. Então, detalhes, vamos falar sobre cada um desses temas daqui a pouco, estou só dando uma visão geral. O terceiro elemento é comunicação não verbal. Nós falamos muito, não só com a palavra, mas com o olhar, com os gestos, com a pausa. Então, nós comunicamos muito com o corpo, com o não verbal. Terceiro elemento, o quarto elemento é o uso da voz. A voz é o nosso instrumento. Então, como usar bem a voz? Vou falar um pouquinho sobre isso. E o quinto segredo é... Deixa eu voltar aqui. O quinto segredo é não só falar para, mas conversar com a plateia. Interagir com a plateia. Não ficar falando para ou sobre, esquecer da plateia. Interagir, fazer perguntas. Então, 5 segredos. Nós vamos agora, pegando cada segredo desse, vamos aprofundando. E cada tópico desse vale não só para falar em público, mas vale para a vida, no dia a dia. Então, todos aqui vão sair levando alguma coisa para casa, para benefício, relacionamento, etc. Muita coisa que eu vou falar aqui veio da neurolinguística. E tudo, 90% do que eu falar aqui vale para a sua vida pessoal no dia a dia, não só para falar em público. Então, começando, vamos lá. Estado emocional, estado de espírito. O estado em que nós estamos, ele é criado por nós. Se eu estou bem, satisfeito, alegre, ou se eu estou chateado, triste,
Isso não caiu de paraquedas, sou eu que estou criando. Como? Existem 4 fontes de onde vêm os nossos estados. A primeira fonte é o corpo. Corpo e mente é um sistema, tá? Tudo que nós fizemos com o corpo vai influenciar a nossa mente. Por exemplo, eu estou aqui, uma postura ereta, sorrindo, né? Meu corpo está... Agora, imagina se eu fizer isso aqui, ó. Cara feio, olhando para baixo, arrastando o pé. Corpo e mente é um sistema. Tudo que a gente faz com o corpo vai influenciar a mente. É um sistema. Se nós tivéssemos a disciplina de andar numa postura mais ereta, com um sorriso nos lábios, só isso mudaria muita coisa. Porque o sorriso está mandando mensagem para você, está tudo bem. As pessoas vão sorrir de volta para você. Então o corpo fala. Então o corpo influencia muito como a gente se sente. Então andar numa postura mais ereta, sorrir mais, vai ajudar o nosso estado. Outro elemento, outra fonte é a nossa linguagem. Tudo que nós falamos vai influenciar. Uma palavra que você fala cria reações bioquímicas no cérebro, produção de neurotransmissores e hormônios. Então a palavra, ela influencia demais também como a gente sente. Então o meu conterrâneo Guimarães Rosa diz o seguinte: toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo o rumo. Então tudo que nós falamos vai influenciar. Então a palavra tem uma influência muito grande no nosso estado. Então, começando por aí, falar mal dos outros é péssimo, porque você ouve aquilo e você processa e se sente mal. Eu tenho um princípio na vida que é um propósito, que é não falar mal dos outros. Eu falo bem, eu não falo nada. Mas de vez em quando a gente escorrega e fala. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu me sinto mal, eu ouvi. Não tem jeito de não processar a linguagem. Então, falar mal dos outros, ver ficar programa de televisão agressivo, político reclamando, e aquilo ali tudo vai te... Não tem jeito de não processar a linguagem, não tem jeito. Você ouviu, te afeta. Tanto o que você fala como o que você ouve. Porque vai gerar reações no cérebro, produção de neurotransmissores, cortisol, adrenalina, vai influenciar. Agora, uma linguagem positiva também vai te influenciar positivamente. O Anthony Robbins, que é um palestrante motivacional americano que trabalha com neurolinguística, ele diz o seguinte: as palavras que você fala com intensidade emocional, quando você fala, torna-se a vida que você vive, o seu céu ou o seu inferno. A pessoa que fala, xinga, aquilo ali, tá? Leva a pessoa para o inferno. Uau, que beleza! Então, o que você fala vai influenciar tremendamente como nós nos sentimos. Tá? Então, palavra, cuidado com aquilo que você fala. Primeira coisa, pare de falar mal dos outros. Pare de reclamar. Porque aquilo está... Você vai ser vai vir para você. Tá? E procure falar bem dos outros, ou não fala nada. Falar mal dos outros é péssimo para nós. Tá? Outro elemento importante é o foco do pensamento. A nossa mente é como uma lanterna numa sala escura. Onde você aponta os olhos, você vai ver. Você pode ver um rato morto ou um vaso de flores. O que os olhos veem, o coração sente. Você olhar para a tristeza da vida, o lado negativo da vida, você vai sentir aquilo. O que os olhos veem, o coração sente. Então, aprender a focalizar nas coisas, no que você quer na vida e não no que você não quer. Focalizar na solução e não no problema. Tudo que você concentra aumenta. Então, cuidado com o foco que você tem na vida. Ficar na tristeza, no que foi ruim, com a história difícil. Então, porque tudo que os olhos veem, o coração sente. Onde você focaliza a sua mente, você vai perceber. Novamente, meu conterrâneo Guimarães Rosa, que é médico, diplomata, escreveu O Grande Sertão Veredas, ele diz uma frase muito bonita. Espírito da gente é cavalo que escolhe estrada. Quando ruma para a tristeza e morte, vai não vendo o que há de bonito e bom. A pessoa que foca no lado negativo da vida, ela vai não só ver aquilo. Então, abrir o foco.
e focar no que você quer na vida e não no que você não quer. Focar na solução e não no problema. Porque tudo que você concentra aumenta. Então o foco também influencia muito. Por exemplo, felicidade depende muito do foco. Uma pessoa pode fazer a si mesma feliz ou miseravelmente infeliz, independente do que está acontecendo fora, apenas mudando os conteúdos da sua consciência, o pensamento e o foco. A gente começa a focar no lado negativo da vida, você vai começar a focar no lado positivo da vida, então o foco do pensamento influencia muito também o nosso estado. E um terceiro elemento, quarto elemento, são nossas crenças. O que é crença? Crença é um pensamento confirmado. Eu sou azarado. Eu sou um cara de sorte. Uma crença. E uma crença, ela vira um comando do sistema nervoso. Você acreditou naquilo, você faz aquilo acontecer inconscientemente. Eu conheço uma pessoa que fala e acredita. Acredita e fala, eu sou azarado. Essa pessoa, ele começa a fazer alguma coisa, começa a dar certo, ele faz dar errado para provar que ele está certo. Ele falou que é azarado. Se der certo, ele é mentiroso. Ninguém quer ser mentiroso. Um mecanismo inconsciente. Então, o que nós acreditamos na vida, gente, tem uma influência tremenda. Tremenda, tremenda. Influencia saúde, corpo, influencia tudo. Tudo é influenciado. Corpo. A crença, uma crença positiva te abre a porta para a vida. Uma crença negativa fecha a porta. Uma crença negativa te causa uma doença. Até o corpo influencia. Tem uma história interessante, meio cômica, aconteceu comigo, com crença. Eu, antes de fazer medicina, estudei para padre durante 10 anos, seminário, usei batina 2 anos, e aí saí, fui fazer faculdade de medicina, fiz aqui no Rio, 10 anos de seminário. Formação rígida, meio de homem só. Né? Terminei a faculdade de medicina, não tinha prestado serviço militar ainda, como oficial médico, entrei na Marinha, vai ficar 1 ano na Marinha. Aí fiquei 20. Aí, olha o detalhe, 10 anos de seminário, 20 anos de Marinha, foi uma formação bem, né? E em 90, 91, ainda estava na Marinha, comecei a fazer programação neurolinguística, comecei a ter contato. Essa noção de crença negativa te limita, e eu tive uma experiência interessante. Quando eu comecei a fazer programação neurolinguística, eu também comecei a fazer um curso de dança de salão com Jaime Aroucha. Eu podia dançar bolero, podia dançar valsa, um pouco de samba no pé. E na época, estava no auge da lambada, Beto Barbosa. 10 anos de Marinha, de seminário, 20 anos de Marinha, quadril no livro, tá? Eu passei lá, um mês assim, e eu adorava o ritmo da lambada. Eu falava, eu não consigo dançar lambada. Crença, manifestado na linguagem. Isso não é para mim, eu não consigo. Fiquei repetindo isso. Enquanto eu repetia aquilo e acreditava, eu não consigo, eu não saía nada. Um dia eu vi uma pessoa, primeiro eu descobri, isso é uma crença. Se eu continuar acreditando nisso, eu não vou aprender mesmo. Eu não tenho permissão. E um dia eu vi uma pessoa 10 anos mais velha que eu, dançando lambada e bem. Falei, se esse cara pode, eu também posso. Contra-exemplo. E parei de falar que eu não consigo e comecei a trabalhar a minha crença. Quando eu mudei aquela crença de não consigo para consigo, como que por mais que fui soltando meu quadril, daqui a pouco estava eu lá. Aprendi a dançar lambada e bem porque eu mudei a crença. Então ela pega tudo, pega corpo, pega tudo. Eu não consigo, isso é impossível. Qualquer coisa na vida que você quer, você tem que acreditar. O que eu quero é possível, eu sou capaz, eu mereço e vale a pena. Se você não acreditar nisso, não adianta. Então a crença também é uma coisa importante. E a crença vai determinar muito o nosso foco e vai influenciar muito o nosso estado. Desses 4 elementos, então, influenciam muito o nosso estado. E agora, o que o Estado faz? O Estado, a causa do comportamento, comunicação, saúde, felicidade, tudo depende do Estado. Você está num bom estado, você comunica bem, você se relaciona bem,
você tem mais saúde, você é mais feliz. Você está num mau estado, com raiva ou deprimido, nada funciona. E esse estado nós estamos criando. A neurolinguística, ela trabalha com isso aqui tudo, ó, mudando uma crença negativa para uma crença positiva, aprendendo a focar melhor, trabalhar bem com metas. Tem 2 modelos de linguagem, metamodelo de linguagem, e trabalha também com corpo também, ancorando. Então a gente trabalha por aqui, tá? Então é uma grande ferramenta. E na comunicação, então, isso aqui é fundamental. Todo bom palestrante, ele gerencia o estado dele. Porque o estado dele vai influenciar. Qual o estado ideal para um palestrante? O estado que ele quer que a plateia esteja. Se eu quero que a plateia esteja calma, eu me acalmo. Falo mais devagar, olho com mais gentileza, mais suavidade. Porque esse estado que eu estou entrando, por ressonância, vai para a plateia. Agora, se eu quero energizar a plateia, eu falo, acentuo as tônicas das palavras, eu gesticulo com mais energia. Isso passa. Então, o estado do palestrante, ele passa para a plateia. Então, você pode usar isso conscientemente para entusiasmar, às vezes, ou para acalmar. Isso tudo com consciência. Então, o estado influencia muito na comunicação. Tá? Ok, então esse foi o primeiro segredo, o estado de espírito. Segundo, então há detalhe, qual o estado ideal para o palestrante? Eu estou centrado, palestrante centrado, eu estou aberto, respira, estou presente e atento, eu estou conectado comigo mesmo, com as pessoas, e eu acolho o que vier. Então, estado de centramento, abertura, presença e atenção, abrir o foco do olhar, e conectado aqui e lá. Aí o que vier, você acolhe. Então, o estado é fundamental. Antes de entrar numa palestra, por exemplo, o ideal é que você prepare o seu estado também, não só o conteúdo que eu vou falar. Que estado eu quero estar lá falando? Tá? É uma coisa importante. Então, esse é o primeiro. Bem-vindo. Boa tarde. Então, o primeiro segredo é o estado. Então, o estado centrado, aberto, presente com atenção, conectado e acolhendo. Né? Acolhendo. E agora vem o segundo segredo, talvez o mais importante, presença. Presença é a diferença que faz a diferença na comunicação. Se eu estou presente, todo medo vai embora. Porque medo é sair, está aqui, cabeça, vem para cá. Sai da mente, vem para os sentidos, olha, vê, conecta, presença. Então, presença é a diferença que faz a diferença na comunicação. E também na vida, não é só na comunicação, na vida. Guimarães Rosa, que é um que eu cito muito, meu conterrâneo, diz o seguinte: o real, a realidade, não está na saída nem na chegada. O real se dispõe para a gente no meio da travessia. O real está aqui agora. Passado é memória, futuro você não sabe. A vida é um eterno agora, tá? Você aprende com o passado, planeja o futuro, mas viver no presente. Preocupação, ressentimento. A vida é agora, já passou, entendeu? Então, aprender a viver presente, não só para um palestrante, mas no dia a dia para nós, é fundamental. Mais saúde, mais inteligência. Quando a pessoa está presente, ela fica mais inteligente, porque está toda a atenção aqui. Manter-se presente, conectado consigo mesmo, aumenta a nossa inteligência emocional e nos possibilita parar de sofrer pelo pensamento e imaginação. 95% do sofrimento humano não tem nada real, só no pensamento, coisas que já passaram, preocupação. E aí eu, inspirado em Guimarães Rosa, eu cunhei uma frase: sofrimento rima com pensamento. Como é que a gente sofre? Pensando. Não tem nada real, você está preocupado, já passou, não existe mais, tá, pensamento, ou preocupação. Tá? A viagem é você sair daqui para cá,
Sair da mente nos sentidos. Sair daqui para cá, ó. Que aqui, aquele diálogo interno, aquele pensamento, a voz dentro da cabeça, isso aqui tira você do agora e cria sofrimento. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha percepção, na minha experiência, é isso aí. Presença. Importante qualidade de um palestrante é manter-se presente, conectado consigo mesmo e com a plateia. Tá? Mandala do Ser é um modelo, um mapa do momento presente, que trabalha como uma bússola para trazer as pessoas para o presente. Então, Mandala do Ser é um círculo, com outro círculo no meio. Aqui no meio está o agora, tá? Aqui no meio está o agora. E tem uma coisa em nós que não sai do presente, está sempre no presente, o nosso corpo. Está sempre no presente. O corpo não vai, está sempre aqui. Quer ficar presente? Sinta o corpo. Sinta seus pés no chão. Olha e vê. Sai da mente e entra o sentido. Estou presente. Silenciei aqui, ó. Estou aqui agora. E presença. A mente é que viaja em dois eixos. Ela viaja para o futuro e viaja para o passado. Ela viaja para o futuro, viaja para o passado, viaja para os outros aqui não é só outra pessoa, pode ser o dinheiro, a política, o trânsito, outros, tá? A marinha. E viaja também para o diálogo, para o eu, o diálogo interno, aquela voz dentro da cabeça. Tá? Então, quando a mente vai para o futuro, o que a gente tem? Esperança, mas tem muita preocupação, ansiedade e medo. Toda preocupação é relacionada ao futuro, a mente no futuro. Estou preocupado. Quando a mente vai para o passado, o que a gente tem no passado? Tem arrependimento, nostalgia, arrependimento e culpa. Já passou, você está carregando aqui nas costas, já passou. Culpa e arrependimento. Quando a mente vai para os outros, o que você tem? Julgamento, raiva, ciúme, inveja, outro, né? Ressentimento. E quando, detalhe, falar em raiva, tem uma outra boa do Guimarães Rosa. Essa é boa. Ter raiva, guardar raiva de alguém, é falta de soberania e farta bobice. É deixar o outro ficar tomando conta da ideia da gente. A pessoa não está nem aí, está com raiva dela. Está tomando conta da sua ideia. Isso é falta de soberania e farta bobice. Fato é, né? A pessoa não está nem aí, está lá na vida dela, está com raiva dela. Não é coisa de tomar veneno e esperar que o outro morra. Não vai morrer, não. É você que está se prejudicando. Guardar raiva é muito ruim para a saúde. E é falta de soberania e farta bobice. É deixar o outro ficar tomando conta da gente. Tá? Quando a mente vai para o diálogo interno, para o eu, você tem grandiosidade, eu sou o tal, né? Ou autodepreciação, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Então as pessoas se julgam lá em cima e lá embaixo. Então isso aí também, aquela voz, cria sofrimento. Então o sofrimento está aqui, gente. Como é que a gente sofre? 95% é esse movimento da mente, para o futuro, para o passado, para o outro, para o eu. Tá? Isso cria sofrimento. Então o sofrimento rima com o pensamento. 95% do sofrimento humano ele é criado por nós aqui, ó. Tem nada, por exemplo, agora, esse momento, estamos todos presentes aqui. Que sofrimento tem aqui agora? Nesse momento, nenhum. Você começa a pensar nas contas para pagar, começa a pensar em alguém que falou mal de você, e você começa a criar sofrimento. O sofrimento ele é criado por nós aqui, ó. 95%. Lógico que tem uma perda recente, alguma coisa recente. 5%. Tá? Mas 95% ele é criado. A neurolinguística trabalha para você lidar com isso, parar de sofrer. Parar de sofrer. Você que está criando, como ser um motorista do seu próprio ônibus aqui na sua cabeça. Né? Isso aqui, você aprender a viver aqui, ó. Tá? Agora algumas frases aqui. Pedi para o Negão ler para mim, Negão, você que está de frente. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Buda. Tá? Eckhart Tolle, olha lá. Vou ler. Há sofrimento e tristeza
quando você acha que cada pensamento seu é verdadeiro. Não são as situações que causam infelicidade, são os seus pensamentos a respeito delas que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que conta para si mesmo, é o que deixa infeliz. Não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo. Aconteceu uma coisa, aí você começa a pensar sobre aquilo e vai... A coisa em si é neutra, mas você que está criando, interpretando. Então, não é a coisa em si, é como você vê aquilo, interpreta e pensa sobre aquilo. Tá? E isso aí a gente pode aprender, tá? Acolher, aceitar e deixar passar. O Eckhart Tolle é uma história interessante. O Eckhart Tolle, vou contar um pouco a história dele. Ele é um filho de alemães. Na infância sofreu bullying na escola, os pais brigavam muito com o outro, tinha uma autoestima baixa, pensou em suicídio e abandonou a escola com 13 anos de idade. E aí o pai dele mudou para a Espanha, casou de novo, lá com 15, 16 anos, ele acompanhou o pai na Espanha. Aí passou um tempo lá vivendo, trabalhando, sem estudar, e aprendeu bem a falar espanhol, já falava alemão. Com 18, 20 anos, mudou para Londres e sobreviveu dando aula de espanhol e alemão. E fez a universidade. E é um cara que vivia uma autoestima baixíssima, sofria tremendamente, sofria, estressado. Um dia acordou num quartinho que ele morava em Londres, de aluguel, sofrendo. E ele se ouviu falando: eu não consigo mais conviver comigo. Então tem um eu e tem um migo, com essa voz dentro da cabeça. Ele entrou num estado assim meio... Lá, dormiu, no outro dia acordou em paz e nunca mais perdeu. Fez a viagem daqui para cá. Passou a morar aqui e não aqui. E depois ele continuou estudando um pouco, ele fazia um doutorado em literatura. Depois ele abandonou, foi morar numa casinha, numa casa pequena no interior da Inglaterra. Ele despertou para a essência dele, esse eu aqui, com o E maiúsculo. O eu, ou self, ou divino interno, pode o nome que você quer dar, tá? Essa essência. E daqui a pouco começou gente ir lá para conversar com ele. Só de conversar com ele já se sentia melhor. Ele começou a tratar grupos. E começou a escrever um livro chamado O Poder, começou a escrever um livro, que é o livro O Poder do Agora, e mudou para a Inglaterra, para os Estados Unidos, teve um chamado, vamos mudar para os Estados Unidos. E quando acabou todo o último dólar dele, ele vendeu os direitos autorais do Poder do Agora, que virou um best-seller, Poder do Agora. E ele se tornou um mestre espiritual. Fiz um retiro com ele na Costa Rica, um retiro mais de silêncio. A coisa boa dele não está ligada a religião nenhuma, está ligada a consciência. Consciência, tá? E ele trabalha para trazer a gente para o agora, para o presente. E tem um segundo livro dele, que eu já li 4 vezes, recomendo ler, chama Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. A leitura desse livro aumenta o nível de consciência da gente. Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, da editora Sextante. E ele é um mestre espiritual, ele é um cara que saiu do total sofrimento e vive na presença hoje. Na presença. Fala nisso, fazer uma analogia, para aproveitar, uma digressão. Imagina uma árvore grande, um quadro que eu vi na Índia, eu tive 2 vezes na Índia. Uma árvore grande, aqui num galho mais baixo tem um passarinho fazendo um ninho todo agitado. Aqui em cima, num galho mais acima, tem um pássaro idêntico a ele, idêntico, parado olhando aquela agitação toda, vendo a natureza, o sol. Isso aqui é a mente, isso aqui é a consciência. Esse silêncio dentro, esse espaço, essa consciência. E você pode imaginar ainda um terceiro passo invisível, que seria consciência ilimitada. É tudo que existe.
Tá? Isso aqui seria a consciência pessoal, o observador interno que observa. Esse aqui seria totalitário. Eu dei um curso junto com a minha mulher em Curitiba, semana passada, e comecei citando capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo em grego significa logos. Logos. Logos significa palavra, inteligência, fonte da vida, consciência. No princípio era a consciência. A consciência, com C maiúsculo, estava junto de Deus e a consciência era Deus. Logos. Então, essa consciência ilimitada, para mim, Deus é a mesma coisa. Tudo que existe. E a essência dela é amor, amorosidade. A essência do ensinamento de Cristo, que mudou o mundo, ele pregou só 3 anos, foi o amor. A essência do Novo Testamento, tá? O amor. Inclusive, a essência é o amor, entendeu? Então, para mim, quando eu falo de consciência com C maiúsculo, estou falando de Deus. Esse, que é o inefável, não dá para você falar sobre ele, é o inefável. Você tem a consciência, tem a mente, que está aqui limitadíssima, você tem a consciência pessoal, que observa em silêncio, e você tem a consciência ilimitada, que é tudo que existe, a fonte da vida de tudo. E a viagem nossa, gente, é daqui para cá, ó. Viver aqui dentro, silenciar um pouco esse barulho mental. Viver na paz, no silêncio, tá? Ok, vamos tocar em frente. Estou fugindo um pouquinho aqui, mas faz parte, né? Vamos lá. Lê para nós lá. Pensamentos são visíveis, sentimentos são visíveis. Deixe-os vir, deixe-os ir. Permaneça como testemunha. Este é o segredo. Pensamento vai e volta, nem é seu. Você está no lugar, começa a pensar, pega a energia do ambiente. Você não controla o pensamento, ele acontece, é uma energia, entendeu? E a mente nossa é limitada, ela não consegue distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Tá? É limitado. Lendo um livro, encontrei 4 leis universais do Espírito e adotei na minha vida. São extremamente simples e me ajudou bastante. A primeira lei é: quem está presente é a pessoa certa. Por que o fulano não está aqui? Porque não é para estar. Quem está presente é a pessoa certa. Segunda lei: quando começa é a hora certa. Terceira: o que aconteceu, a única coisa que poderia ter acontecido já aconteceu. O que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. Então se aceita e age. Se fica negando, quer brigar com a vida, não tem condição. O que aconteceu, não cai uma folha sem que a consciência, o absoluto, Deus saiba, né? O que aconteceu, a única coisa que poderia ter acontecido. Nossa mente é muito limitada, que entender tudo não dá. E a quarta é: quando acaba, acaba. Entendeu? Então, aceitar a vida e agir. Aceitar. Você não pode brigar com a vida, que você vai perder. Aceita, né? Um jovem iluminado. Essa é boa também. O paraíso é esse momento. Tá? Esse é o que é o inferno? O inferno é o desejo ardente que esse momento seja diferente. Simplesmente assim. Então, o céu é cada momento. O que é inferno? Você está revoltado com a vida, querendo ser diferente, brigando. Você pode agir para melhorar, mas não brigar com a vida. Então, aceitar o que é. Simplesmente assim, tá? O reino dos céus é dentro também. Felicidade está aqui dentro, não é lá fora. Um dia, quando eu ganhar muito dinheiro, nada. Felicidade é dentro. Felicidade é dentro, não é fora. Uma das verdades é essa: felicidade é dentro. O reino dos céus é dentro. Um dia, quando eu comprar uma casa, quando eu casar, quando eu passar no concurso para juiz, eu vou ser feliz. Não vai nada. Felicidade é dentro.
Entendeu? Felicidade é dentro, não é fora. Então, isso é uma verdade. Felicidade é dentro. Lógico, vai influenciar, mas você... Ok, vamos voltar lá. O que nós queremos, então? Viver no agora. Eu conheço umas poucas pessoas que vivem totalmente presente. Está totalmente presente, o que você tem no agora? Você tem os frutos do Espírito. Paz, amor, alegria e gratidão. Lembra do Evangelho? Frutos do Espírito. Se encontra no presente. Quando a gente sai do futuro e vem para o presente, o que a gente tem? A gente confia na vida, mas não está apegado. Confiança e desapego. Eu quero aquilo, mas se não acontecer aquilo, não vou morrer por aquilo. Confiança e desapego. Quando você sai do passado, o que você faz? Perdoa. Primeiro, perdoa você mesmo. Eu não sabia o que eu não sabia. Auto-perdão. Se perdoar. E perdoar pai e perdoar porque eles não sabem o que fazem. Então, aprender a perdoar-se e a perdoar é uma coisa muito importante também. Quando você sai do outro, do julgamento, da raiva, você tem compaixão e empatia. E quando você sai do diálogo interno, que eu sou isso, aquilo, você tem humildade. Nós somos seres humanos em evolução. Seres humanos em evolução, entendeu? Então, um processo de evolução. Então, tem um padre, chama Padre Teilhard de Chardin, que morreu, um jesuíta, que era antropólogo, paleontólogo, cientista e místico. Ele disse uma frase que eu concordo plenamente: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Todos nós, eu e o Pai, somos um. O que significa isso? Deus dentro, né? Todos nós temos uma centelha divina. Essa presença, eu sou, eu existo agora. Esse é o princípio divino dentro da gente. Eu sou. Esse silêncio dentro, que não dá para falar, isso é Deus. É a nossa essência divina. Quanto mais você entra em contato com isso, mais se amplia, mais feliz você vai ser. E a vida vai dar certo. Você entra no fluxo da vida, tudo dá certo. Então é um processo, né, que vem ao longo do tempo, mas buscar sair a viagem daqui para cá, ó. Silenciar um pouco isso aqui, ó, e vir para cá. Aí você vai ter paz, amor, alegria, gratidão, frutos do Espírito, presença. Né? O que é carisma? Agora voltando um pouquinho para a comunicação. Carisma é a energia que emana, é a energia da nossa consciência. É a energia que emana de nós pelo ato de estarmos presentes. Uma pessoa muito presente, ela emite uma energia, que é o tal do carisma. Então, é a energia da consciência. Uma vez eu fiz um retiro, tem um padre francês, chama Jean-Yves Leloup. Foi um padre, ele na juventude dele fez uma viagem para a Turquia, e ele lá teve uma infecção intestinal, foi encontrado na rua caído, num bueiro, levaram ele para o hospital, colocaram naquela geladeira como morto. Aí, no dia seguinte, quando foram abrir, ele mexeu o dedo. Ele teve uma experiência de quase morte, uma experiência de morte. A pessoa que tem essa experiência, ela entra em contato com essa energia divina de amorosidade. Ele saiu dali, então ele teve uma experiência, todo mundo que tem uma experiência de quase morreu, depois volta, tem esse relato, esse fato de essa experiência de luz e de amorosidade. Ele voltou, depois ele entrou num seminário católico e se ordenou padre dominicano, Jean-Yves Leloup. Depois ele foi para Monte Athos, na Grécia, meditar, junto com aqueles eremitas, e acabou passando para a igreja oriental. E hoje ele é um padre da igreja oriental. E é uma pessoa iluminada. Tá? Pessoa iluminada, ou um desperto, é uma pessoa que saiu totalmente daqui e veio para cá. E vive em contato direto com essa presença divina dentro. E tem muita gente aí na rua que tem isso, não é só, entendeu? Gente simples, às vezes, que tem esse contato. Uma amorosidade, uma bondade espontânea. E ele tem essa energia do carisma.
tinha 100 pessoas fazendo retiro e a sala, a porta de entrada era no fundo. A gente entrava, ficava sentado lá esperando. Quando o Jean-Yves Leloup punha o pé na sala e entrava, todo mundo olhava para trás. A energia dele, a energia do carisma. Isso é o carisma intenso, né? Tem pessoas que têm um carisma, o Obama, por exemplo, é um palestrante que tem carisma. Ele fala, sente a energia positiva dele. Mas essa do Leloup, ele punha o pé na sala, todo mundo de costa, sentia aquela energia, a energia da consciência. Tá? Ok, vamos tocar agora. Então falamos sobre os dois pontos mais importantes, que é o estado do palestrante. Sem isso não adianta, e presença. Sem presença também não adianta. O palestrante, quanto mais presente, mais impactante vai ser. Aquele palestrante fica andando de um lado para o outro, como se fosse um leão enjaulado, vai para lá, vem para cá e vai falando, tudo aqui na cabeça. Totalmente diferente você falar com presença, ouvir o que você fala, estar presente no seu olhar, no seu andar, no seu gesto. Tá? O impacto da comunicação. Tem um cientista americano, na década de 70, estudou qual o impacto na comunicação. Primeiro das palavras, depois como você fala e o impacto da comunicação não verbal. Na pesquisa, impacto assim, em termos de emoção, na pesquisa dele, o que você fala tem um impacto de 7%. Como você fala tem um impacto de 38%, o tom de voz. Influencia muito, tá? E a comunicação não verbal, corpo, olhar, gesto, 55%. Então você fala muito mais, comunica muito mais com como você olha, como você fala, como está o seu corpo. Olha para mim, eu estou falando assim, agora se eu fizer isso aqui, ó. Começar a falar aqui. É totalmente diferente. Então, ó, só isso aqui, ó. Comunicação não verbal, entendeu? Então nós falamos muito com o nosso corpo, com o nosso não verbal e com o tom de voz. Só uma história de Minas sobre o tom de voz, sobre como se fala. Um fazendeiro lá mineiro da minha terra, do sul de Minas, sou de Pouso Alto, Minas Gerais, mandou o filho estudar no Rio de Janeiro, um tempo atrás, uns 20 anos atrás. Um mês depois ele recebeu um telegrama em casa. Ele leu o telegrama para a mulher dele. Minha velha, olha isso aqui, olha que absurdo. Papai, mande dinheiro. Ele ficou bravo. Olha, eu mando um menino estudar no Rio, ele fica exigindo dinheiro. Que absurdo. A mulher pegou. Deixa eu ler o telegrama. Você não entendeu nada que está escrito aqui. E leu. Papai, mande dinheiro. Mesmo telegrama. Como se fala. Entendeu? Então, como se fala influencia demais. E o não verbal também influencia muito. Entendeu? Ok. Vamos ver um pouquinho. Comunicação não verbal. Pausa. O importante elemento da comunicação não verbal. Quando você faz uma pausa, você passa confiança, você relaxa e relaxa a plateia. Dá tempo para processar o que foi falado. Tempo para as pessoas respirarem. Então, a pausa é um elemento importante na comunicação. Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Pausa. Que um dia esse país. Imagina se eu tenho um sonho que um dia esse país. Deu todo efeito. Então a pausa, você processa o que é falado, você acalma, você introjeta o que é falado. Então a pausa é uma coisa importante, fazer mais pausas quando estiver falando numa palestra. Segundo elemento, quando você está gesticulando, você usa a mão, o gesto para enfatizar as coisas. Se você para, faz uma pausa, você congela o gesto, você segura a plateia. Aí você continua falando, congelar o gesto na mão. E a mão não precisa voltar, cair, fechar, a mão fica, está falando, parou, a mão fica, não precisa voltar e cair. Tem gente que fecha a mão, outros desce a mão, traz a mão para cá, a mão fica, estou falando, parei, a mão fica.
continuo, tá? Então, ajuda muito. Outra coisa, outro elemento, posição dos braços e gestos. Posição neutra, braço ao longo do corpo. E posição de influência, antebraços paralelos. Um ou os dois, tá? E o gesto entre os ombros, a zona do poder. Um gesto aqui embaixo, ele perde totalmente a força. Estou gesticulando aqui embaixo, não significa nada. Eu gesticulei aqui em cima, e quando eu quero enfatizar, eu aponto para baixo, eu planto no chão. Apontar para baixo, plantar no chão. Mas o gesto aqui em cima, a zona do poder. O gesto aqui de lado, aqui para cima. Então, o gesto mais poderoso é na zona do poder, entre os ombros. Tá? E quer enfatizar, planta no chão o gesto. Aonde você olha quando está dando uma palestra? Olhar só em olhos. Não precisa olhar para cima, olhar para baixo. Você está falando, olhando nos olhos. Para no olhar, comunica com a pessoa. Olhe e permite ser visto. Olhar só em olhos. Olhar só em olhos. Tá? Quando a coisa é positiva, você olha nos olhos. Se for negativo, você coloca fora de você, no terceiro ponto. Vamos supor que vocês sejam minha equipe de vendas. Vou usar o terceiro ponto. Quando é positivo, ó, mês passado nós tivemos um aumento de 30% das nossas vendas. Esse mês, as vendas caíram 20%. Coloco fora o negativo. Mantém limpo. O que nós podemos fazer, nós, para resolvermos aquilo lá? Entendeu? Então, terceiro ponto. O que for negativo, coloca fora. O médico recebe tomografia do cliente. Em vez de manter aqui, fala, põe aqui, terceiro ponto. Estou vendo que seu exame aqui não tem uma coisa muito boa. Eu vou te ajudar a resolver isso aqui. Ó. Ou o pai que recebe a carteira de nota do filho, nota ruim. Em vez de colocar aqui, ó filho, estou vendo que as suas notas esse mês não foram boas. O que eu posso fazer para te ajudar a melhorar isso aqui? Terceiro ponto, o que for negativo, coloque fora. Positivo, 2 pontos. 2 pontos, terceiro ponto, entendeu? São macetes de detalhes que podem ajudar. Ok, então nós vimos estado, presença, comunicação não verbal. Um outro ponto agora que eu não vou prolongar muito é sobre voz. Voz é variação. Variar o quê? Volume. Falar mais alto às vezes. Se for muito importante, falar mais baixinho. A pessoa presta mais atenção quando você fala baixo. Variar. Velocidade, falar rapidamente. E às vezes lentamente. Variação. E variar também tom de voz mais agudo, mais grave. Dó, mi, sol, dó, dó, sol, mi, dó. Agudo, grave. Uma voz mais grave é mais agradável de ser ouvida. A pessoa que fala rápido, uma voz aguda o tempo todo, acaba enervando a plateia, pode dar até dor de cabeça na gente. E usar mais o tom mais grave, com pausas. Tá? Voz é fundamental, então voz é variação. Minha mulher é fonoaudióloga e às vezes ela me ajuda nos cursos que eu dou de escola de palestrantes, ela me ajuda a tratar de voz. E a voz, pode ter uma voz na cabeça, uma voz aqui que fala do intelectual, que fala muito aqui, você pode ter uma voz aqui na garganta, que fala muito aqui, pode ter uma voz no pé do general que fala, tá? E pode ter uma voz também motivado, Tony Robbins, e uma voz do coração, que envolve. Então você pode localizar a voz em vários lugares. E às vezes todas têm, passar alguma coisa, você tem que, entendeu? Colocar no pé a voz. Mas a voz do coração, a voz da motivação também é importante. Então, mas voz, a ordem do dia, variação. A pessoa que fala num tom de voz o tempo todo, coloca para a terra para dormir. Então, variar, é importante. Aprender a enfatizar. Todas palavras têm uma sílaba tônica, que dá o sentido da palavra. Sábia, sabia e sabiá. Escreve igual. Como é que você sabe? A sílaba tônica. Sabiá, pensa no passarinho. Sábia.
A pessoa sabia verbo. Então, o que dá o sentido da palavra é a sílaba tônica. Quando você afirma a tônica das palavras, você passa energia. Lembra do Collor? Minha gente, povo brasileiro, passa autoritarismo. Não pode ser o tempo todo assim. Às vezes você tem variação. Já o Brizola prolongava. Povo brasileiro, nós precisamos melhorar as coisas. Ele prolongava, então ele aproxima as pessoas quando você prolonga. E quando você afirma, você passa mais autoritarismo. Tem que variar isso aí. Muitos políticos fazem isso, né? Mas não sei se fazem conscientemente. Ressonância é você colocar a voz para vibrar. Nós temos aqui uma caixa de vibração aqui. Meu eu. Meu eu. Meu eu. Então, também treinar isso aí. Não vou entrar em detalhe aqui. E também aprender a falar com. Uma palestra assim mais rápida, a gente fala mais mas num curso a gente tem que conversar, interagir. Isso ajuda muito. Eu tenho um dos meus treinos, Marcelo, ele tem uma habilidade tremenda para dar aula conversando com as pessoas. A minha filha também. Eu costumei mais do modo meio antigo ainda de falar, né? Mas tem gente, eu tenho 10 treinos, uns 2 lá dão aula conversando o tempo todo com as pessoas, interagindo, brincando. É uma habilidade boa. O Obama mesmo era uma pessoa que sabia conversar com as pessoas, falar. Ok. Então eu falei sobre vários temas, né? E agora, como dar feedback? Porque daqui a pouco eu vou convidar algumas pessoas para vir aqui falar alguma coisa e dar um retorno para o feedback. Dá para não ficar só uma coisa teórica, né? Como nós damos feedback? Nós damos feedback tipo love back. Primeiro a pessoa falou, você dá o retorno, o que foi bom primeiro. Sim. Se a pessoa não achou nada bom, inventa alguma coisa boa. Sempre começa elogiando. Sempre. Depois você fala o que pode melhorar. O que pode melhorar? E termina com o ganho da melhora. Você não critica. Como você sanduícha a crítica. Qual é a crítica aqui? O que pode melhorar? Então, no nosso curso, a gente é proibido da crítica negativa. Primeiro, o que foi bom, o que pode melhorar, que seria a crítica sanduichada, e qual o ponto, o ganho da melhora, tá? Então, nós vamos daqui a pouco, alguém vai vir aqui falar e vamos aproveitar, dar um feedback para a pessoa, o que ela pode melhorar, tá? E o feedback tem que ser positivo, com base sensorial, que você viu, ouviu e sentiu, concreto, breve, coisa que a pessoa possa melhorar.